O Senado está promovendo, nesses dias, um fórum chamado Senado Brasil 2012 e que cuida de vários aspectos, como, por exemplo, o apolitismo, a maior ameaça à democracia, sobre o consenso na democracia, igualdade, unanimidade, legitimidade e outros temas. E eu fiquei bastante preocupado, porque já é uma preocupação minha constante, mas isso dito por um cientista político, aliás, um filósofo, a frase dele é a seguinte: o desinteresse por política ameaça a democracia. O nome desse filósofo é Francis Wolff, e ele é professor da Escola Normal Superior de Paris e que abre o Fórum do Senado hoje. Segundo ele, o povo sonha com o poder quando é governado por tiranos, mas recusa-se a assumi-lo quando alcança a democracia. E isso realmente é uma verdade. Se nós analisarmos, quando há uma ditadura, um regime de exceção em que as garantias individuais, a liberdade de expressão são suprimidas, o povo vai às ruas, ou o povo, como agora aconteceu no Oriente Médio, desde o Egito até a Síria está acontecendo, o povo se mobiliza nas ruas, o povo se mobiliza nas redes sociais contra os tiranos. Mas quando há democracia, o povo se desinteressa pela política. Seja porque acha que política é uma coisa perniciosa, que político, todo mundo é igual, todo mundo é corrupto, todo mundo não presta. Portanto, tanto faz como tanto fez. E nós estamos no ano de eleições municipais de norte a sul, de leste a oeste desse país. E a eleição para eleger vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. E aí, esse desinteresse pela política leva a algumas coisas. Primeiro, aquelas pessoas de bem acham que não devem entrar para a política porque a política é um jogo sujo, que uma eleição só é ganha se comprar o voto do eleitor. Só é ganho quem tem dinheiro para pagar bons marqueteiros, bons produtores de propaganda eleitoral, e por isso não se metem. Ora, ao não se envolverem os bons, o que eles estão fazendo? Eles estão abrindo o caminho, escancarando as portas, para que os maus prosperem, para que os maus cada vez ganhem mais espaço. E o cientista diz exatamente isso aqui. Os povos mais politizados, nos períodos de transição, como foi o Brasil no ano de 80, reagiram à ditadura, ao chamado regime militar. Porém, depois de passado esse período, e depois de haver movimento pelas diretas já, etc., o que acontece, senador Paim? O que a gente ouve, até de amigos próximos, é de que não tem jeito, é isso mesmo. Então, aí você lê na imprensa que o Senado e a Câmara custam muito, gastam muito dinheiro. Portanto, se não tivesse Câmara e Senado, seria beleza. Não tendo Câmara e Senado, teríamos o quê? Um ditador, uma ditadora. E aí, esse ditador, sem fiscalização do Senado ou da Câmara, e manobrando o Poder Judiciário, como, aliás, tem em vários países do mundo afora, o que aconteceria? Nenhum cidadão, nenhuma cidadã teria nenhuma segurança para fazer nada. A lei é feita, portanto, por uma pessoa, por um grupinho de pessoas. E a execução dessas leis, pior ainda. Então, é muito importante que as pessoas que querem o bem desse país se interessem sim pela política. Acompanhem, inclusive, o trabalho tanto das câmaras de vereadores, que nós vamos eleger os vereadores agora, ou reeleger alguns, como das Assembleias Legislativas dos Estados, como da Câmara dos Deputados Federais, como do Senado,
que acompanhem de fato muitas coisas. Eu recebi hoje mesmo algumas mensagens reclamando do aumento do preço da tarifa de energia elétrica. Essa é uma atribuição do Poder Executivo, mas que, como o povo não analisa profundamente a política, sequer, digamos, se aprofunda na Constituição, etc., acha que, ora, o aumento é devido porque parlamentares não se preocupam de evitar o aumento. Como, por exemplo, também aumentar o salário. Você acabou de falar aqui sobre a aposentadoria. Nós estamos lutando aqui há quanto tempo para acabar com o fator previdenciário e não conseguimos. E não conseguimos por quê? Porque, infelizmente, temos um modelo que, infelizmente, não há efetivamente um equilíbrio entre os três poderes, como é que deve ser o regime republicano. E eu quero chamar a atenção desse artigo, aqueles que puderem ler. Senador Mozarildo, me permite, antes de Vossa Excelência iniciar o artigo, só para registrar a presença aqui conosco, dos alunos de Relações Públicas da Universidade Federal de Goiânia. Sejam bem-vindos. Senador Mozarildo aqui na tribuna, senador Álvaro Dias no plenário, esperando para fazer seu pronunciamento. Com certeza, vocês estão assistindo o discurso de um grande senador e de um outro grande senador que vai falar em seguida. Sejam bem-vindos. Senador Mozarildo, com a palavra. É uma honra ter uma plateia tão seleta, portanto, aqui nesse momento, porque estou falando exatamente, não é para uma categoria só de brasileiros, mas aquelas pessoas mais intelectualizadas têm que ter uma atitude menos egoísta de pensar assim, eu estou cuidando de mim. Não. Vamos cuidar também do vizinho, do amigo, do seu empregado, aquele que não teve a oportunidade, talvez, de estudar, de se informar melhor e mostrar a importância, por exemplo, do voto. Que o voto não pode ser uma coisa, uma mercadoria negociável. Aí até uma frase cunhada, está muito no Facebook, voto não tem preço, tem consequência. Quer dizer, um voto ou votos mal dados tem consequência. Porque quem compra voto, quem usa de mecanismos outros para se eleger, pergunto a vocês, que compromisso moral tem com o município, com o Estado ou com o país? Nenhum. E aí, se a população se desinteressa da política, evidentemente que isso só vai piorar. Então, assim como está na Constituição, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, para emanar do povo é preciso que o povo escolha adequadamente os seus representantes. Pode errar? Pode, eventualmente pode errar, mas também pode em seguida tirar. Porque é verdade que nas campanhas políticas as coisas hoje são tão bem fabricadas que se vendem imagens que depois não se revelam verdadeiras. Mas a essência do regime democrático é que ninguém é eleito vitalício. Tem mandato certo. E eu quero também aqui fazer o registro, senador Paim, de algumas matérias de jornais do meu estado. Esteve em visita ao meu estado a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ela disse que o Tribunal Superior Eleitoral não vai tolerar a compra de votos. Muito oportuno que ela tenha dito isso em Roraima, porque na última eleição o que se viu foi uma desavergonhada e escancarada compra de votos na eleição. Denunciado, o governador foi cassado lá, foi absolvido no TSE aqui por uma questão de processualística, de erro formal do processo, mas está com outros processos para serem julgados. Ao mesmo tempo, dirigentes de entidades que vão fiscalizar, entidades da sociedade civil, dizem o seguinte, porque a presidente disse que vai ter tolerância zero com a compra de votos. E o que diz a entidade? Que ela não acredita em tolerância zero nas eleições de 2012. Por quê? Porque não viu isso na eleição de 2010. Mas isso é o que eu digo. E na minha cabeça de médico é o seguinte, você não pode
perder a esperança diante de um quadro que pode parecer sem jeito, um paciente que está desenganado, se você não insistir, ele morre mesmo. Então nós temos que lutar, temos que brigar para que de fato a nossa democracia se consolide e que seja avance a cada vez mais, se aprimore a cada vez mais. Mas depende, sim, senador Paim, depende, senador Álvaro Dias, da conscientização do eleitor. É verdade que se diz assim, mas as camadas vulneráveis, aquelas pessoas que estão passando fome fica à mercê realmente desses favores. Mas eu também conheço muita gente rica que negocia voto, que participa, que inclusive financia fraudes. E eu gostaria de frisar aqui também, por coincidência hoje, há um jantar em homenagem aos 50 anos da Associação Brasileira das Estações de Rádio e Televisão e também homenageando os 90 anos de rádio no Brasil. E, já que eu estou falando de democracia, não pode haver democracia se não houver liberdade de imprensa. Tem que haver a ampla liberdade de imprensa para que aqueles profissionais possam, de fato, fiscalizar todos os agentes públicos. Não fosse a imprensa, não teria vindo à tona aquele escândalo do seu Valdomiro com o seu Cachoeira, lá atrás, que deu origem à CPI dos bingos. O seu Cachoeira já estava lá envolvido. Eu fui vice-presidente da CPI dos bingos. O seu Cachoeira foi indiciado não é o caso, relacionado e enviado para o Ministério Público. E de lá se desencadeou uma série de investigações e que se descobriu agora uma verdadeira metástase de corrupção pelo Brasil todo. Desculpe o termo médico, metástase, o espraiamento, digamos assim, o agigantado da doença no país todo por uma empresa, ou melhor, por um conjunto de empresas. Veja, senador Paim, se não fosse a democracia, essas coisas seriam descobertas? Não, é evidente que não, porque essas empresas corruptas estariam beneficiando o ditador ou a ditadura de plantão, como aconteceu nesses países que a gente está vendo recentemente saírem os tiranos que estavam lá há décadas, milionários, com contas fabulosas, com palácios, com propriedades imensas. Então é muito importante que o povo entenda que está nas mãos dele, através do voto, a possibilidade de mudar para melhor esse país. Eu quero encerrar, para não me estender muito, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição das matérias a que me referi e também uma matéria referente à história da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, porque é muito importante que a ABERT esteja atenta e na luta para evitar qualquer artifício de controle da imprensa através do nome que se queira dar, mas é melhor uma imprensa livre que cometa até excessos, mas para isso existe a lei, do que uma imprensa amordaçada ou uma imprensa chapa branca que só diga aquilo que agrada a quem esteja no poder. Eu não estou falando aqui do atual governo, estou falando em tese de uma questão da democracia e do Estado brasileiro. E, portanto, acho muito importante, oportuno mesmo, que o Senado esteja fazendo esse ciclo de palestras, esses seminários, e importante mesmo que a gente discuta, traga esse tema aqui para a tribuna e que leve, senador Paim, para os jovens, que leve para as camadas sindicais, para todos os setores da sociedade, a importância de nós mantermos a democracia, porque, como disse aqui esse filósofo, quando o povo sonha com o poder quando é governado por tiranos, mas recusa-se a assumi-lo quando alcança a democracia. É interessante essa frase.
Significa que, quando estamos oprimidos, o povo quer assumir o poder. Quando alcança a democracia, relaxa e deixa a coisa correr frouxa. Então, é por isso que eu fiz questão de fazer esse pronunciamento hoje, quando se comemora os 50 anos da ABERT e 90 anos de existência do rádio no Brasil. Portanto, o pedido de